Olá, pessoal. Eu pergunto a vocês: ser ou não ser? O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio? Isso é bom ou isso é ruim? Já percebeu que muitas das vezes lhes são apresentadas apenas duas opções? Como os dois lados da moeda? É cara ou é coroa? É quente ou é frio? É rico ou é pobre? É feio, é bonito? É perto ou é longe? E esses combos se referem a uma dualidade, a polaridades. Você pode ver o copo meio cheio, você pode ver o copo meio vazio. Mas e aí? Só existem essas duas opções? Qual seria uma terceira opção? Vamos começar pela moeda, tem a cara e tem a coroa, mas a moeda pode cair em pé, terceiro lado da moeda. Dizem as escrituras que Deus é onisciente, ele sabe de tudo, omnipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, o que para nós que vemos na matéria, pelos conceitos da física, parece algo impossível para quem habita a matéria. Esse nosso bate-papo de hoje pode ter diversos rótulos: despertar consciencial, preparação para a transição planetária. Oxe. Mas vamos falando, talvez o rótulo desse vídeo venha a surgir no decorrer do período. Voltemos à moeda, dois lados, ou o terceiro lado. Como que alguém pode saber tudo ao mesmo tempo? Certamente, se alguém sabe de tudo ao mesmo tempo, esse alguém não está na dualidade, território imaginário onde nós habitamos. E como é que essa dualidade ela surge ou também se manifesta através da linguagem? A forma de nós nos comunicarmos é dualística. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, aqui, aí, lá, quente, frio, claro, escuro, rico, pobre, feio, bonito. Mas para que todo esse papo? Na verdade, eu estou ensaiando por onde começar. Já ouvi aquela expressão, o buraco é mais embaixo? Eu tenho algum conteúdo a lhes trazer. Dentro de uma dinâmica do professor Titi, Pablo Marçal, é a dinâmica do transbordo. Existe o escasso, que é aquele copo bem vaziozinho, o cheio ou abundante, mas tem um terceiro copo que não lhe foi apresentado, que é o copo do transbordo. O meu pior conteúdo pode ser a melhor coisa que alguém precise ouvir. Alguém que vai assistir esse vídeo, ou porque acessou meu canal, ou porque você deu um like, um me gusta e compartilhou. Estamos no ano de 2022 do calendário cristão no planeta Terra. Certa feita, relato do Psor Lécio Fonseca, o Lalá,
um grupo de humanos teve contato com extraterrestres, ou assim denominados naquele momento. Aí um humano pergunta: Ei, quem são vocês? O extraterrestre responde: Olha, para você saber quem somos nós, primeiro vocês têm que saber quem são vocês. O cidadão intrigado pergunta: E vem cá aí, o que é que vocês estão fazendo aqui? Ele explica: para que você entenda o que nós estamos fazendo aqui, primeiro você precisa entender o que vocês estão fazendo aí. Teve até uma terceira pergunta, que de momento não me recordo. Então, um trecho de um vídeo de Larry Ribeiro, citando fontes conhecidas, liga para ele um amigo: tô querendo chegar na sua casa. Então ele diz assim: me diga sua localização. Se você estiver ao norte, você vai ter que dirigir ao sul. Se você estiver ao sul, você vai ter que dirigir ao norte. Parece um conceito bastante simples, mas vamos aprofundar esse conceito. Quem sou eu? Quem é você? A nossa natureza é espiritual, não é física. Então quer dizer que esse corpo aqui não sou eu. Mas eu utilizo esse corpo. Para o meu espírito, esse corpo é um veículo. Assim como uma pessoa pode caminhar na calçada e outra pode passar pela rua dentro de um carro, de um veículo. Aquele carro é um veículo para o espírito, para o corpo daquela pessoa. Ao passo que este corpo, um robô biológico, ou uma máquina biológica, como queira, ele é um veículo de manifestação da minha consciência, enquanto nela eu estiver conectado ou encarnado. Opa, agora tá ficando mais legal. Já sai em modo Shakespeare, ser ou não ser? Tá. Então eu disse que nós somos de natureza espiritual e que estamos habitando um corpo físico. E isso ocorre desde a concepção até o nascimento e que vai até a morte ou desencarne. Beleza, até aí tudo bem. Então, para eu habitar um corpo, eu preciso ter um espírito que é muito anterior ao nascimento ou à geração desse corpo. E eu preciso acoplar esse espírito num veículo biológico, que é esse corpo que eu estou usando. Para isso, eu preciso que um casal, um homem e uma mulher, façam a concepção e ali surge um feto e aproximadamente 9 meses, nasce a criança. E esse é um processo em que o espírito vai se encaixando, entre aspas, se acoplando a esse corpo em formação e ou em desenvolvimento. Depois do nascimento, ele já continua a estar desenvolvendo. Uau! Ok, existe a concepção, existe o período da gestação na barriga da mãe, depois a pessoa nasce, vive, cresce, um dia morre. Mas e antes disso tudo? Existe o período intervidas, ou intermissivo na linguagem do professor Valdo Vieira, fundador do Instituto IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Conheci ele quando eu tinha 14 anos pessoalmente, no curso mais avançado da época. Então, nós passamos por diversas encarnações, seja na dimensão dessa matéria, na terceira dimensão. Você pode ter dimensões, encarnações em dimensões mais sutis, é o que se chama de efusão. Inclusive, em meio a várias encarnações, encarnar em outro lugar, outro planeta. Isso aconteceu com Leonardo da Vinci, segundo registros. Talvez você esteja dizendo: eu não creio em reencarnação, a Bíblia não fala sobre isso. Então vou te dar uma dica: procura na história lá de 500 depois de Cristo,
500 e pouco. Constantino não, Justiniano, um nome parecido com Justiniano. Ele tinha uma esposinha que era bastante assanhada, gostava, nada mais que chuchu na serra, como diz a expressão, uma pessoa bem dada. E aí, quando ela leu a parada de reencarnação num dos livros da Bíblia, ela falou: ih, caraca, se a coisa é desse jeito, eu tô lascada. Bem, dá para arrancar esse livro, esse capítulo ali fora? Beleza. Arrancaram. Então, assim, é um livro que sofreu muitas adulterações. E aí a gente chega numa bifurcação. Você vai acreditar nas suas próprias experiências? Ou você vai acreditar em algo que foi escrito e manipulado? Hoje, no cenário brasileiro, você vê pessoas manipulando tudo que é coisa que existe. Então, um livro que tem aí séculos, foi manipulado, algumas coisas foram omitidas, outras distorcidas. Então, o que eu os recomendo? Tenha suas próprias experiências, tire suas próprias conclusões. Isso o professor Valdo Vieira já dizia, enquanto encarnado. Ok, então temos um período encarnado, um período anterior que é entre uma encarnação e outra, que pode ser aqui, pode ser em outro orbe, nesta dimensão, ou numa superior. E existe um conceito que eu chamo de janela de oportunidades. Se eu quero comprar um parafuso, eu tenho que ir entre as 9 da manhã e as 18 horas ou 6 horas da tarde. É nessa janela temporal que a loja está aberta. Se eu for à meia-noite, a loja vai estar fechada, eu não consigo comprar o parafuso. Pode ser o parafuso, o macarrão, o leite, só um exemplo. No cenário aqui do planeta Terra, existe uma janela de oportunidades de se encarnar, que ela abre e fecha a cada milhares de anos. E por que eu estou gravando esse vídeo justo agora? Tá bem pertinho de fechar o expediente. É quando acontece a separação do joio do trigo. Ok. Muitos de vós são trigo. Mas muitos de vós não se lembram que são trigo. Existem basicamente duas grandes forças nesse orbe, uma de luz e outra de trevas. E a força de trevas tenta baixar tua lucidez para que você não saia desse sistema. Porque enquanto você está nesse sistema, você está sendo escravizado das mais diversas formas e você produz recursos, você produz energia para eles. Puxa, parece a história do Matrix. Aham. Essa história várias pessoas vêm tentando te contar, ou vêm te contando, das mais diferentes formas. Eu sou mais um desses. E alguns de vocês que vão assistir esse vídeo, hoje nós estamos no ano 2022, mês 4, abril, dia 25 para dia 26, não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Talvez você seja uma dessas pessoas que, antes de encarnar no seu curso ou período intermissivo, recebeu uma programação de ajudar a despertar outras consciências que dormem, como um grande sono hipnótico, como seriam as palavras do parapsicólogo, eu acho que era curitibano, Milton Milhomens. Se o nome não foi esse, é quase isso, Milhomens. Ok, então você entendeu um dos objetivos desse vídeo. É despertar algumas consciências que estão adormecidas. Talvez esse vídeo ainda não esteja fazendo muito sentido para você, mas assista até o fim.
Se der vontade de ir no banheiro, de vomitar ou dor de cabeça, você aperta o pause e vai fazer outra coisa. Esse vídeo não é para você. Então existe um período em que vivíamos antes de habitar o sistema solar. Aí veio o sistema de habitar o sistema solar, o projeto Terra. Tivemos várias encarnações. E no projeto Terra, uma janela de oportunidades está se fechando. Está chegando a hora, já está acontecendo a separação do joio do trigo. E se você não estiver desperto, você não segue para onde você deve ir, você vai para o outro lado. Para as forças trevosas, é negócio que você vá para o outro lado, para o lado deles. Durante séculos, milênios, dezenas de milênios, eles nos escravizam. A história é longa, mas eles dominaram esse planeta, dominam o sistema financeiro, dominam ou têm grande influência no sistema educacional, no sistema das farmácias, no sistema da medicina. E, para piorar, ou para deixar mais intenso esse quadro, ainda que tenham teorias que o homem veio do macaco, ou de uma figuração Adão e Eva, tem a hipótese da manipulação genética, onde de 12 hélices de DNA foram amputadas 10, ficando apenas 2. Por isso o ser humano hoje tem uma capacidade tão medíocre, comparado do que seria o 100% de sua capacidade. A gente usa menos de 1% de nosso potencial e uma outra espécie nos escraviza. Aí está pensando, mas eu nunca vi isso. Momento para tomar uma aguinha. Você consegue enxergar o que está na matéria, no mundo físico 3D. Mas você não enxerga o que está no mundo espiritual. É como uma cor que o seu olho não enxerga. Esse vídeo aqui eu deixei numa característica próxima do preto e branco. Não está um absoluto preto e branco, mas está bastante próximo. Pense nisso, cores que você não enxerga. O seu telefone celular não usa fios, mas você se comunica. O forno de micro-ondas aquece água. Informações são trafegadas via satélite, através de antenas, e você não vê esses dados passando. Assim é o mundo espiritual, ele está ali o tempo todo, mas você não enxerga. Aí você pensa, então como é que um médium sensitivo atua nesse mundo? 5 são os sentidos que te ensinaram a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Você tem outros níveis de percepção, mas foram focados nos 5 para você não se preocupar com eles. Tem uma expressão em espanhol, acho que do México, que é o descuide. Descuide significa não se preocupe com isso, deixa para lá. Uma coisa é cuidar, outra é descuidar. Então descuide, não deixa para lá. E aí, quando você encontra alguém que tem essas percepções mais ou menos desenvolvidas, às vezes você se assusta, às vezes quer julgar. Na lavagem cerebral que te fizeram, diz que essas pessoas são bruxas, são pessoas más. Inclusive, na Inquisição, muito delas foram matadas, sacrificadas, queimadas vivas. Pois é, né? Não precisa nem falar o que você está pensando. Então o que acontece? Muitos vieram encarnar, está chegando no final da rota, e alguns estão com uma vibração bastante baixa, porque foram submetidos a uma hipnose coletiva, a um sono muito profundo. Quando eu estava no quartel, 20 BIB, 1995,
Nos nossos acampamentos, alguns a gente cantava uma musiquinha mais ou menos assim. O sono, pam, pam, é o prelúdio, pam, pam, da morte. Quem serviu o quartel sabe como é que são as musiquinhas. Aí você fica cantando, cantando para não dormir. Aí você sabe que se dormir você pode ter um BO, porque você tem que ir dormir de olho aberto, né? Bom, como atuar no mundo espiritual, como ocorrem as terapias vibracionais, como que funciona uma macumba, uma magia negra, ou uma desmacumbação, que é quando você quebra uma macumba, quebra uma magia. Pois bem, entre o mundo material e o mundo espiritual, representativamente e didaticamente existem algumas camadas. Camada energética. Sabe quando você recebe uma aplicação de reiki, jorei, imposição de mãos, um passe? Energia, emoções ou sentimentos, pensamentos ou informações. Pensamento, sentimento, energia. Na linguagem do professor Valdo Vieira, da projeciologia, pensene. Então nós não pensamos, nós pensenamos, porque cada ação nossa tem pensamentos, tem sentimentos e tem energia. Quando eu faço assim, imaginar uma pilha aqui, uma pilha Duracell, Eveready, a pilha do gato, não sei se existe. Ou se preferir uma amarelinha, uma Rayovac. Ok? Tá. Imagina um ventilador ligado. Tá ligado, tá fazendo vento, você vai lá e desliga. Tira ele da tomada ou desliga no interruptor. O que acontece? A hélice vai continuar girando, ela tem uma inércia. Uma inércia, entre aspas, mecânica. Se você está sentado numa cadeira há muito tempo e você levanta, aquela cadeira está morna. Se você tiver uma câmera termal infravermelha, essa que os engenheiros usam para analisar estruturas, é caro uma dessa, tá? O valor de um carro usado aí, uns 15, 30 mil reais. Aí você consegue ver um rastro térmico. Alguns já captaram, antes de eu ter falado, ó. Então as vivências que você teve no passado, elas estão armazenadas ou codificadas como fosse um pendrive, um HD, um hard disk do computador, para os mais antigos um Winchester, estão lá armazenados. Só que essas memórias têm influência sobre a sua vida aqui encarnada. Opa, pera aí, então eu sou um espírito que tive várias encarnações, só que esses registros de vidas passadas podem me afetar no presente. Sim, tanto positivamente quanto negativamente. Mas esse é um pedaço da história, tem mais. Parábola, não. Analogia, carro novo, carro velho. Se você compra um carro novo, em tese vem tudo perfeitinho, tudo funciona perfeitamente. Se você compra um carro usado, 10, 15, 20, 25 anos, muito provavelmente ele vai ter alguns probleminhas. Meu espírito, ele traz memórias passadas. Memórias passadas pode parecer óbvio num ponto de vista de tempo linear. Se você pensar num tempo quântico, eu posso ter memórias futuras. Ou déjà vu, déjà vu, é francês. Déjà vu, déjà vu. Eu posso me lembrar de algo que vai acontecer no futuro para quem está nessa linha de tempo linear. Então, quanto mais densa está a nossa matéria, mais linear é o tempo. Quanto mais sutil, menos o tempo existe. Então, aquele que habita o Altíssimo, que é o omnipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está numa dimensão sutil, onde o tempo não existe ou praticamente inexiste. Para quem está na matéria,
Isso não é viável. Você tem que desdobrar do corpo primeiro desdobrar em corpo astral, depois sair ou em corpo mental ou em corpo morontial, dependendo da denominação. Rodrigo Romo, Rometria, usa corpo morontial. Projeciologia utiliza a expressão corpo mental. É o que está além da dimensão do tempo. Mas ok, eu trago memórias do meu espírito de vidas passadas. Mas aqui eu tenho um pai e uma mãe biológicos, não são minha família estelar, são a família biológica dessa encarnação. E esse corpo, esse veículo biológico, traz memórias da linha ancestral de pai, da linha ancestral de mãe. Será que meus pais, meus avós, bisavós, trisavós, quadriavós e dezenas ou centenas de gerações tiveram algum problema no passado? Eu aposto minhas fichas que sim. Então essas tretas, essas encrencas do passado estão no clã da família. Pensa numa formiguinha. Essa formiga é você, essa formiga sou eu. É o indivíduo. Agora pensa num formigueiro, essa daqui é a família. Há registros que estão na família, no formigueiro. E em você que é a formiguinha, o problema não está, mas está a projeção dele. É como eu botar a mão aqui e faz uma sombra na minha testa. É uma sombra, não é uma mancha. Se eu pegar o paninho com o detergente e esfregar, não vai sair isso escuro que está aí, porque não é uma mancha. É uma projeção, é uma sombra. E aí vem um conceito. Qual é a causa dos problemas, a origem? Existe uma origem que é a principal, a origem secundária, terciária. Por que fulano está com dor de cabeça? Ah, porque ele está preocupado. Então, quando ele está preocupado, a mente dele cria uma significação para aquela situação, taxando aquilo de um problema, e ele vai buscar duas bases de dados. Uma é a de vidas passadas dele, que foi qualquer coisa entre uma droga e uma porcaria. E vai buscar na memória celular, nas vidas passadas dos seus ancestrais que estão ali codificados no veículo biológico, e que as vidas passadas dele foram qualquer coisa entre uma droga e uma porcaria também. Então as duas ou três bases de dados, entende que pai é uma base, mãe é outra base, estão bichadas, estão bugadas. Tem mais um problema. O dispositivo que ele vai usar para fazer essa busca de dados é a mente. E a mente tem 3 filtros, é tipo o filtrinho ali da máquina de lavar roupa, só que eles estão tudo meio entupido, meio sujo. Um filtro omite. O outro filtro distorce. Então, um omite, o outro distorce, e outro cria mais uma forma de distorção que é a generalização. Então, se eu vi 3 carros esportivos se acidentando, eu posso dizer que os playboys não sabem dirigir. É uma generalização. Também existe a distorção e a omissão. Então a mente é um dispositivo perdulário. É um dispositivo atrapalhado. Então eu te falei que ela vai consultar essas bases de dados, que são dados podres,
e os mecanismos de filtro dela estão entupidos. Ué, o que eu posso fazer então? Eu posso optar em não utilizar a mente. A mente é um processamento local, ao passo que o espírito ou o dodo é um processamento lá em cima, na nuvem, no servidor. E como é que eu acesso lá? Desabilitando esse sistema chamado mente. Ah, mas eu quero entender. Se você quer entender, você está usando a mente. Ah, mas eu preciso entender. O ser humano tem 6 necessidades básicas. Eu lembro da primeira, que é certeza e segurança. Então, se vocês têm a necessidade de ter certeza e segurança, é um indicativo que você vai usar a tua mente, porque você quer compreender o sistema para dominar, para gerenciar, para manipular. Você pode ter uma vidinha porcaria, uma vidinha de merda. Mas se você controla a tua vidinha de merda, você está feliz. Isso é quando você está usando a tua mente. Você não gosta de nada imprevisível, a menos que a imprevisibilidade seja previsível. Então a mente é um atraso de vida. E como é que eu não uso a mente? É não criando significações para as coisas que me acontecem. A maioria dos youtubers, dos caras de vídeo, fala, não esquece de dar o joinha. Gostou da joinha, não gostou, dá o contra joinha para mostrar que o conteúdo é relevante. Isso é um exemplo de uso da mente. Você está criando os flags. Flags são aquelas bandeirinhas. Mas você pode não significar. E aí você não se prende nessas energias. E aí você está pensando, beleza. Tem a matéria, tem o espírito, tem as camadas, o mental, o energético, o emocional. E tem fazer uma alegoria aqui, uma camada que é uma cordinha. É a corda dos emaranhamentos sistêmicos ou quânticos. Você anda na rua, vê uns postes, aquela porcaria dizendo, fazer uma amarração do amor. O engraçado é que a família de quem faz a amarração do amor geralmente tá toda peidada, cagada, esfregada na lama, né? Curiosidade. Então não é bem amarração do amor. De amor não tem nada, de amarração tem. Então como é que as coisas no mundo extrafísico? É muito parecido com o mundo físico, com a diferença que lá eu não vejo, não ouço, mas se eu treinar eu começo a ver, eu começo a ouvir, eu começo a sentir e eu posso interagir ou interactuar nessa dimensão através do meu desejo, através da minha mente. Mas para isso eu preciso conhecer essas estruturas. E muitas coisas foram amputadas de nosso currículo. Então a pessoa estuda anos, ela sabe ser um empregadinho. Mas ela não tem aquela veia empreendedora, a menos que venha de família. Do contrário, é muito difícil empreender, gerar empregos. Muitas pessoas têm um QI, um coeficiente intelectual altíssimo, elas fazem o quê? Concurso público. Também fiz. Estou trabalhando o outro lado agora. Existe o quociente de inteligência emocional, o quociente espiritual. É esses dois que eu venho trabalhando bastante nas últimas décadas. E é por isso que eu estou te trazendo esse conteúdo aqui agora. Então, para eu chegar em algum lugar,
eu preciso conhecer as estruturas. Se eu dou o endereço da minha casa, você está em outra cidade, está de carro, você põe no Google Maps. Ou você pega um Uber, o Uber põe no GPS o endereço. Então, o que você precisa saber? Primeiro, a nossa experiência espiritual, a carne, o corpo biológico é temporário e existe uma janela de evento no planeta Terra que está se fechando. O nome disso é separação do joio e do trigo e, se não me engano, na tradição indiana é Kali Yuga. E aí? Beleza, e como é que nós faz a parada aí, mano? Entendeu? Da letra aí. Bom, as pessoas costumam ter problemas em diversas esferas: relacionamento, sexualidade, finanças, estar bem consigo mesmos. Da maneira que eu trabalho, eu faço uma varredura para ver da onde vem aquele problema. É de vidas passadas? É da ancestralidade biológica de pai ou de mãe? Se a pessoa for adotada, entra o sistema familiar da família adotiva, não por memória celular, mas por convivência. Tem as, entre aspas, sujeiras energéticas que você mesmo cria, quando você cria significações para as coisas. Você também pode criar essas sujeiras da forma como você se expressa. Você pode falar um português ou espanhol, seja qual língua você fale, de forma corretíssima perante a gramática, mas nas dinâmicas energéticas, nas dinâmicas representativas emocionais associadas à forma como você fala, você pode estar criando formas, pensamentos e sujeiras no seu campo áureo. Um exemplo muito simples: para o universo não existe a palavra não. Vai falar, que conhecimento de bosta, por que eu quero saber isso? Então, quando você fala assim, eu não quero ser assaltado, o que você está plasmando? O querer ser assaltado. Eu não quero ser igual ao meu pai, o que você está falando para o cosmos? Eu quero ser igual ao meu pai. Então, quando se gera comunicação na versão negativa, com a negação, eu não quero ser assaltado. Tenho medo de ser assaltado. O ser assaltado está sendo plasmado, é isso que você vai atrair. O ímã atrai o metal e a forma pensamento atrai a forma pensamento de igual valor. E o não entra na jogada. Reflita sobre isso alguns instantes, enquanto eu tomo mais uma água. Então, se traz resíduos no teu campo áureo, no seu registro acástico de vidas passadas, no seu corpo se traz dos antepassados de pai e mãe, você próprio gera sujeira quando você pensa ou sente da forma equivocada, ou quando você verbaliza de forma incorreta, não perante a gramática, mas perante a dinâmica das energias. Esses são fatores internos, seja do corpo, do espírito ou da tua convivência. Teus fatores internos passivos que você absorveu quando estava na barriga da mãe. Então a mãe recebe uma notícia, um telefonema, uma notícia, uma carta, uma coisa ruim, ela se assusta. Aquele susto está sendo justamente impregnado em quem está dentro da barriga, o neném. Existem interferências externas, seja uma casa onde você mora,
um objeto que você compra ou ganha, um lugar por onde você passa. Nós estamos no Brasil e falamos português. O restante da América do Sul fala espanhol. Mas antes da chegada dos portugueses e espanhóis, haviam índios que falavam outros idiomas. E esses foram dizimados. E esse sangue foi derramado sobre a terra. E o sangue clama por justiça. Então, se a sua casa construiu em cima de um lugar onde houve morte, sacrifícios, violência, essa memória está lá. Você paga a faxineira, ela limpa a sua casa. Você paga o jardineiro, ele enfeita o jardim. Você paga o arquiteto, ele desenha uma casa bonita. Você paga o engenheiro, ele constrói a casa que o arquiteto projetou. Mas o campo emocional, o campo de memória, muitas vezes não é trabalhado. Tem casas que a pessoa se muda e a família se desentende, ou o comércio ali instalado não prospera. Então, a terra, o solo tem memórias, assim como as paredes da casa, os móveis, os objetos, as roupas, os objetos de uso pessoal. Compra alguma coisa que foi roubada. Que energia que está naquilo ali? Ou a pessoa foi roubada e fala, glória a Deus, fui roubado. Glória a Deus. Não. Então existe um tipo de asepsia, um tipo de higiene energética que poucos fazem. Algumas pessoas nascem numa família que tem empresários, tem empreendedores, e ela logo cedo aprende a lidar com o dinheiro. Em outras famílias não, é um conhecimento escasso. Por que eu estou falando isso? Para lhe mostrar que tem pessoas que agem do jeito certo, mas elas nem sequer sabem que estão agindo do jeito certo, existe um jeito errado de agir. Elas aprenderam a fazer daquela forma, elas adquiriram aquele hábito, aquele conhecimento com a convivência com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com os avós, com os irmãos. E em determinada área essa pessoa ela tem um notório saber, porque ela conviveu com pessoas assim. Então dizem que se você quer voar como águia, você não deve habitar o galinheiro, porque as galinhas voam muito baixo. Você tem que ter a convivência com outras pessoas. Então, vidas passadas é do teu espírito, ancestralidade é a memória que vem no teu corpo, elementos que estão na sua casa, no solo, no subsolo. A própria geobiologia pode ter fratura de rocha, veio d'água, cano de esgoto, bagunça, energia da tua casa. Isso dá para estudar com geobiologia, radiestesia, uso de pêndulos. Pêndulos como esse. Esse daqui é lá do Instituto Mahat, em São Paulo. Recentemente o Caffarelli faleceu. Aqui há 3, 4 quarteirões de onde eu moro, em Curitiba, morava o professor Arro Miller, um renomado radiestesista, faleceu há mais de 20 anos. E é uma tradição muito antiga. Se você olhar um redemoinho d'água, tem um vídeo que tem o redemoinho, à medida que ele vai aumentando dentro de um cilindro de vidro, uma bolinha está flutuando é sugada. Aí você entende que uma dinâmica giratória consegue mover alguns padrões ou de matéria ou de energia. E tem fatores externos à minha pessoa, sim. A macumba é um nome controverso, é o nome de uma árvore, de um instrumento musical,
mas também é associado a práticas de magia negra. Então, vamos dizer assim, um despacho, um trabalho espiritual, uma oferenda, pode ser boa, pode ser ruim, pode te afetar, sim. Imagina um prédio de 10 andares, onde nos andares mais baixos a energia é mais densa, nos andares mais altos a energia é mais sutil. Se alguém está numa energia mais densa, você não precisa nem fazer uma macumba, você faz assim, bum! A pessoa já se assusta, já desanda a maionese toda. Agora, se na tua frente tiver, por exemplo, o Buda, um monge, Jesus, vamos supor que está todo mundo aqui, você pode fazer uma macumba ritual, usar sangue, o que quiser, meu, não vai fazer nem cócega neles. Por quê? Imagina o rio, em cima tem a rolinha do vinho, embaixo tem o chumbo, são densidades diferentes. A magia negra, ela atua num nível muito denso. Se você está sutil, a interferência disso é pouco ou nula. Ah, mas hoje eu tô legalzão, a macumba não vai pegar. Beleza. E nas suas vidas passadas, seus outros registros? Será que tem algum aprisionado no umbral? Algum que está preso no corpo, na tumba, catacumba, sepultura? Muito provável sim. Em alguma vida passada você teve a dinâmica do Sui, Parará, Pururu e Sídio? Forte abraço pro Humberto Volts. Parará, Pururu. Sou fã do seu canal, cara. Beleza? Então você... Eu vou falar uma coisa que vai lembrar até a saudosa Dilma. Você não é só você. Você é você e mais uma galera. Ficou meio estranho, né? Vamos dar um exemplo diferente. Imagina um edifício com 100 apartamentos e 100 moradores. Você mora lá e você é o síndico. Você é o que fala no microfone. Você é o que tem a voz ativa. Mas de repente, assim como eu, você precisa dar um pause para ir pegar mais água, porque a água da garrafinha acabou aqui, está no fim. Então vai entrar uma outra pessoa no comando. Isso aí a gente pode chamar de subpersonalidade ou personalidade múltipla, ou é um dos dois aí. Então aquele registro que você tem de vida passada, de repente ele toma o controle. E você não é o você bola da vez, você passa a ser um outro pedaço de você. Então tem um pedaço de você que foi assassino, matador, soldado. O outro foi depressivo, o outro que foi sui, parará, pururuicida. O outro foi um artista. Então a cada momento você alterna essas personalidades. Aí o que acontece? Eu teria sua bola da vez no meu sistema. Mas no meu sistema podem ter essas subpersonalidades, esses outros moradores do mesmo condomínio, que são dissociados de mim, eles não gostam de mim, ou não gostam de alguma coisa que eu faço. Então a pessoa às vezes vai fazer uma coisa e... Eu ia falar uma coisa feia aqui. Ela faz caca no Nescau. Não, não ficou bom. Ela se auto-sabota. Mas não foi exatamente ela que fez a autossabotagem. Foi um pedacinho dela, uma partícula dela. E quem é mestre nisso daí? O J.S. Godinho, Lages, município de Lages, Santa Catarina, projeto Oficina das Almas. Teve o treinamento recentemente online, estava algo entre 8 e 10 mil reais, depois você viaja para lá, comida e hospedagem por sua conta, para eles fazerem, acho que 3 dias de atendimento presencial. Então se percebe que 8, 10 mil reais num curso aqui, o curso do Bert Hellinger lá,
De constelações do Hilário Trigo aqui em Curitiba, a última vez que eu vi estava na faixa dos R$ 12.000. Método IP, Identidade e Propósito, do Titi Pablo Marçal, na cidade de São Paulo, ou ali do lado, no Alphaville e Barueri, para aquelas bandas, R$ 15.000 em um final de semana. Então, quanto mais você quer se aprofundar, mais você precisa investir. Te pergunto uma coisa, o irmãozinho que trabalha no terreiro ou na mesa branca, que trabalha na caridade, será que ele dispõe desse recurso para estudar algo tão profundo? Na maioria das vezes não tem. Será que ele tem a liberdade de estudar o que quiser ou tem que passar pelo crivo do chefe espírita da casa, do ancião ou do pai de santo ou do dirigente? Não estou reclamando nada, eu estou mostrando vieses. Então, às vezes, a pessoa vem e acha um atendimento caro porque ela está comparando com atendimento gratuito. Aí eu te pergunto, quando você vê um preço caro, é aquele produto, aquele serviço que é caro? Ou, não se ofenda com o que eu vou te falar, ou é você que é barato? Você que não coloca o preço na sua força de trabalho. Isso é uma origem ancestral. O rico não entra no reino do céu. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, e se pensa na agulhinha, não, é entradinha, ele tem que tirar a cangalha, passar baixadinho. E aí você percebeu que tem mais uma natureza de problema, que são as crenças que você traz. Você herdou de pai e de mãe, de coisas que são bombardeadas na TV, na escola, na cultura, na religião. Mas opa, preciso ascensionar, preciso sair desse ciclo encarnatório que é uma prisão. Mas porra, o curso dos caras é caro, mano. Beleza. Vai assistindo o YouTube, pegando o conteúdo gratuito. Se você puder pagar no cartão de crédito uns R$ 20 por mês, você tem o YouTube Premium. Ou pagando 50 e poucos reais por aí, o YouTube Premium para uns 5 usuários. E aí você pode baixar um vídeo no teu dispositivo celular ou no tablet para assistir em outro momento onde você não dependa da rede de dados. Você baixa no Wi-Fi e assiste fora de casa. Então, 20 ou 50 reais por mês é um começo de investimento. Por que eu estou trazendo isso daqui? Para você caminhar mais depressa, para você compreender as variáveis nas quais eu vou fazer análise. Não todas, alguma aí com certeza eu estou passando batido. Estou fazendo vídeo sem roteiro, já estamos aos 53 minutos. Crenças limitantes. Muita iniciativa e pouca acabativa. Eu estou fazendo as coisas, quando está quase lá, pum. Existe algo que acontece que é um padrão cíclico. Então, por exemplo, numa existência, você foi assassinado quando você estava a 80% de concluir um projeto. Então, por ressonância, você vai fazer um projeto, quando está chegando perto do 80%, aquela energia se manifesta e fodeu. Desculpa o palavrão aí. Algo saiu errado. Então eu vou investigar de onde vem essa ressonância. É de vidas passadas? É da ancestralidade? É alguma programação hipnótica? Você está com algum chip de programação no corpo? Não no corpo físico, é no corpo etéreo. Lugarzinho bom de botar nas vértebras da coluna, no cérebro, em volta da cabeça. Uma vez eu ouvi uma conversa que eu confesso que de momento eu não botei fé. Mas tem programações que, quando a pessoa escuta uma palavra específica, ela sai correndo.
E um dia eu fui atender uma criancinha, sei lá, nenê de colo, sei lá, 1, 2, 3 anos. E aí, conversando depois do atendimento, tomando um café, conversando com um familiar, eu falei sobre disco voador. Dentro do apartamento, o cidadão saiu correndo, não vi para onde que foi, deu tipo um pânico. Então, são programações hipnóticas. Tem coisa que parece tão absurda que quando você ouve alguém falar, você não acredita. Então, parte do que eu estou falando aqui, uma coisa e outra, certamente você já ouviu saindo de outra boca que não da minha. Então, eu estou dando um reforço para aquele que já trouxe o recado uma vez para você. Eu estou dando um reforço nesse recado. Como é que funciona essa manipulação? Eles repetem. Compre batom. Tá propaganda. Compre batom. E aí você já gravou a mensagem. Quando vê, você está comprando batom. Então o sistema das trevas, ele te manipula de muitas formas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Mas você está aí esperando encontrar a verdade aonde? No Google? No Plim Plim? Vou dar um pause para pegar mais uma água um momento. Prosseguindo, devidamente hidratado. Já estamos aos 56 minutos. Então, uma parte da população quer ascensionar, quer sair do ciclo de encarnações aqui na Terra. Mas um outro grupo, o grupo trevoso, não quer que você faça isso. Eles te manipulam de várias formas. Começando com a manipulação genética de 12 hélices de DNA para 10, se fica burro. Olha só, está vendo minha mão? Tapei a câmera. Se eu tapar a câmera, você não me enxerga. Aqui é dito que nós temos a nossa terceira visão, não é física, é extrafísica. Mas se ela estiver bloqueada, a minha capacidade de telepatia, de clarividência fica severamente prejudicada. Tem um professor que dá aula em várias partes do mundo, então ele falou assim, foi na Alemanha, de 200 pessoas, nenhum tinha mediunidade. Foi no Japão, de 200 pessoas, tinha um único que tinha mediunidade. Chega aqui no Brasil, de 100 pessoas, umas 90 tem algum tipo de mediunidade ou sensitividade. Que curioso, né? Mas esse eu vou deixar vocês na curiosidade. Então, o que acontece? Quem quer nos manipular já foi adulterado o DNA do corpo físico. O alimento industrializado que a gente come é uma porcaria, encurta a nossa vida. O sistema financeiro, falar que é uma escravização é piada, vai muito além de uma escravização. E tem um sistema que nos imputa medo. Você tem medo de ficar velho. Ficar velho não, medo de ficar feio, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo de ficar pobre. É medo. Tem medo até de ter medo. O que acontece quando você está com medo? Você entra naquela sistema do lutar ou fugir. É o cérebro reptiliano, se não me engano. Então o raciocínio fica prejudicado. E aí você não pensa.
E aí, como você não pensa, você começa a acreditar em uma série de mentirinhas que te contam nos mais diversos meios de comunicação, que em sua grande maioria são dos escuros. Aí você começa a acreditar num monte de merda. Aí quando alguém te fala, olha, tem um remedinho assim, 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 que cura, você vai perguntar onde é que está a prova científica disso. São 10 anos de estudo. Porra, meu, começa a observar quem está à sua volta. Uma vez lá na escola técnica, onde eu estudava na disciplina de língua portuguesa, tinha que fazer a tal da palestra. Isso era um pânico para mim. Por mais que não pareça, era um pânico. E tinha um camarada lá, apelido índio, capoeirista, curso de eletrotécnica. O nome dele, não sei se lembra, mas é índio, o apelido. Então, falou sobre capoeira, ele deu 3 saltos mortais, lá na sala de aula. E aí um dos moleques ali vendo, perguntei para ele, porra, cara, é isso? Você fez o salto mesmo? Meu, pensa. O cara fez os saltos mortais. O salto mortal é aquele que dá uma pirueta de costas. Pode ser diferente, mas no caso foi de costas. A pessoa viu, ela não viu na TV, no celular, na filmagem, ninguém contou. Ela viu com os olhos dela. Ela foi perguntar pro cara se ele tinha feito de verdade. Olha o tamanho do bloqueio que a pessoa tem. Porra, ela viu ali na frente, caramba. Agora, expanda essa realidade para um mundo maior. Tem coisas que você está vendo na sua frente, mas você não acredita. Você acredita na narrativa que é contada no meio de comunicação. Bom, se você já está me assistindo há mais de 1 hora, acho que a gente já tem não uma intimidade, né? Mas já somos meio parça, então já não preciso pedir licença para tomar água, que eu tomo bastante água, né? Entendeu? Então eu vou tomar água de boa, não ligo. Medo, medo, medo. Aí você tem o medo, você não raciocina. Você come comida porcaria, você vive menos, você vive doente. A medicina que é vendida por aí, ela não te cura, ela te medica. Então o valor do plano de saúde, que não é exatamente de saúde, fica caro. Então se trabalha para pagar o sistema, para pagar os médicos, para pagar o troço que não te cura. Quando é que você vai ter tempo de estudar aquilo que eu estou estudando hoje? Quando se aposentar? Não. Quando se aposentar, você vai querer curtir a vida, comprar uma moto, não só ler, viajar, curtir os filhos, os netos, os gatos, cachorro. Então o sistema é de uma manipulação pesada. Certa feita, eu vou contar uma história que o Larry Ribeiro conta num dos vídeos dele. Tava lá, ó, o Coisa Ruim, para não falar o nome. Ele tava lá na reunião dos bambambãs, as diretorias, os executivos. Fala, meu, temos que aumentar a adesão pro nosso lado aí, né? Dar umas ideias. Aí, volte e tem um estagiário que é meio pá, né? Tem umas ideias assim, né? E o cara fala, ó, tem uma ideia. Faz o homem, eu tô falando do ser humano, pensar que a vida é eterna. Ele vai empurrar todas as coisas para amanhã. Só que a vida não é eterna. O recurso mais precioso que você tem quando está encarnado é o tempo. O dinheiro você pode perder hoje, amanhã se recupera. Muda uma moeda. Hoje a gente vive um sistema financeiro babilônico baseado na dívida. Há profecias que diz que isso vai mudar, já está mudando. São profecias? Eu acredito que sim. Acredito intuitivamente. Ah, como é que é isso? Lembra do João Grilo lá do filme Alto da Compadecida? Ele dizia assim, não sei, só sei que foi assim. Assim é a intuição, porra.
seja uma intuição, seja o profeta, tem pastores que profetizam, a coisa vem, a coisa acontece, ele fala. Se você for tentar entender com a mente, você não vai conseguir, porque é uma outra conexão. Se tudo que você faz é com a mente, você está bloqueando o teu canal espiritual. Por isso que dizem que para algumas coisas é preciso ter fé. É acreditar naquilo que teus olhos não estão vendo. Se você precisar de prova científica para tudo, você é um escravo da tua própria mente, cara. Você tá numa cela que você tem a chave que abre a porra da porta. Mas você decidiu ficar preso. Aí é problema seu, cara. Minha parte é soltar esse vídeo aqui te dando umas ideias, cara. Se você assistir isso daqui, minha parte eu fiz, cara. Algumas pessoas vão começar a despertar através desse vídeo. Outro dia me deram, não uma cantada profissional, eu queria que você fizesse um vídeo. Aí outra pessoa falou, porra, tem que ver lá no YouTube como é que é a parada pra monetizar. Porra, meu, tudo que você faz é por dinheiro, meu chapa. Eu não tô preocupado em monetizar meu canal. Até ontem tinha 4 inscritos. Talvez os 4 sejam 4 login de e-mail que eu tenho. Isso daqui, como diria o Pablo Marçal, o Titi, eu tive lá no Goiânia Arena, chamado para os Generais do Reino, 29 de dezembro do ano passado, 2021. De Curitiba para lá foi 26 horas de busão. Meu, como é longe, cara. Valeu a pena, mas que eu cheguei cansado, olha. Então, a Lila incentivou a que nós fizéssemos atos de governo. Eu não tô atrás da porra do like, da porra da monetização. Eu quero que pessoas que querem fazer algo pelo próximo, pela humanidade, despertem através de uma visão de alguém que estudou pra caramba. Eu não tenho tempo de te contar tudo que eu fiz até hoje. Eu tô dando o resumo da ópera. Se isso aí servir pra te ativar, cara, já tá valendo o meu esforço. A minha sede. É água. Muitos vieram com o projeto encarnatório de despertar outras consciências. Nas palavras do desencarnado professor Valdo Vieira, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ele dizia assim, existe... Como é que ele dizia mesmo? Existe a gestação consciencial, você escrever um livro, você gravar um vídeo, você vai estar despertando consciências. Se você faz uma gestação biológica, 9 meses vai crescer, vai nascer um cidadão, um ser. A gestação consciencial você atinge dezenas, centenas, milhares, podendo chegar a milhões de consciências. A minha intuição é atuar na gestação consciencial, que é o que eu estou fazendo com esse vídeo nesse momento. Então eu estou te mostrando os fatores, como é que você é manipulado nessa teia, nesse planeta. Aí eu vou te contar mais uma historinha, se quiser você checa aí com outras pessoas. Mas te digo algo mais importante que isso. Sente no teu coração se isso que eu vou te falar te faz sentido, se você sente coerência. Se você falar, porra, eu não sei sentir no coração, eu falo, meu, então desliga essa porra, velho. Não tenho saco de falar com você, não. Valeu? Foi mal.
Vai, sei lá, assistir Plim Plim, Netflix, sei lá que porra. Mas para quem sabe sentir no coração, vê se faz lógica. Houve uma guerra muito grande. E uma guerra que não houve vencedores, só perdedores. Foram explodidos planetas, explodidas estrelas, a tal da Guerra de Órion. Foi o tal do fudeu geral. Fudeu, morte, desgracença, pra tudo que é lado. Não sei no resto do Brasil, em outros países, aqui no Brasil tem uns caminhões cor laranja, naranja, chamado Defesa Civil. Então, quando dá um desastre, ele vai lá, pega as pessoas, põe no estádio de futebol, ou no ginásio, onde é coberto, arruma casa, comida para esse pessoal desabrigado. É a defesa civil. Então, a defesa civil planetária pegou os negros aí que estavam nessas guerras interplanetárias e foi largando nos planetas aí. Só que esse pessoal veio com uma vibração tão pesada que nego teve que botar tipo um papel alumínio, metaforicamente falando, para essa radiação não vazar, não contaminar, para não ser uma laranja podre no sistema solar e no universo. Barreira de frequência, muito bem, obrigado. Só que com essa barreira de frequência, você perde o sinal da tua essência. Então fica muito difícil de você lembrar quem você é, o que você veio fazer aqui, o que você fazia antes. E aí tem muitos mestres de elevadíssima iluminação que vieram aqui como uma forma de amnésia. Eles se perderam, eles se esqueceram quem eles eram, esqueceram quem vieram fazer. Então tem muita gente que de um dia para a noite vai despertar. E esse véu está para ser removido. Basta um comando. Então, de um momento para o outro, as pessoas vão começar a abrir clarividência, clareaudiência, conversar com espíritos, conversar por telepatia, relembrar de vidas passadas aqui e em outros orbes. Por que eu estou fazendo esse vídeo para você, cara? Para se antenar, as paradas tá acontecendo, mano. Você vê com propósito. Talvez você me conheça lá do grupo do Paulo Cassiano, dos Guardiões. Talvez você seja da turma do Titi, dos Generais do Reino. Talvez você não siga denominação nenhuma, mas tenha esse propósito dentro do teu ser gravado. E é para vocês que eu estou mandando essa mensagem. Eu estou aqui em Curitiba. Faço minhas pesquisas de vez em quando eu atendo, não é minha prioridade. Então eu tenho que filtrar bem se aquele atendimento vai agregar nas minhas pesquisas, se eu tenho afinidade com aquela pessoa, se aquele propósito da pessoa é do reino ou se é do império. Tem pessoa que fala assim, não, eu estou com um processo na justiça e eu quero ganhar. Você quer entender a relação kármica entre as partes? Não, eu só quero ganhar. Falou, olha, talvez você consiga fazer isso procurando um bruxo, um macumbeiro. Não é comigo, não. E não recomendo, porque vai gerar um karma. Se você quer despertar consciência, tem que entender os sistemas e não manipular o processo. Nada eu conto. Se quer ganhar na força, você planta hoje, você colhe amanhã. Ou depois de amanhã. Então, pessoal, já estamos falando há 1h13. Você entendeu que tem vidas passadas, memória dos ancestrais, as impressões que você capta da tua mãe quando está na barriga dela, na gestação. Você pode criar significações para as coisas que ocorrem na sua vida. A forma de você verbalizar, você pode estar criando realidades destrutivas, me foge a outra palavra. Tem um montão de coisas. Você pode estar envolvido num contrato de terceiros. Como assim?
O cidadão mora num país, ele quer voltar para o país dele. Ele vende o apartamento dele aqui no país A para comprar uma casa no país B. E o vendedor da casa tem um contrato oculto. Ele lida com ocultismo. E ele fala para os seres espirituais, ó, você faz alguém comprar minha casa e quem for morar lá, você pode tripudiar em cima do cara, eu só quero o dinheiro. Esse cara vai para casa nova, em 1 ano e meio vem a óbito. Surgiu uma doença nele, ele estava com 3 tipos de vermes. Em 1 ano e meio ninguém tratou com vermífugo. Esse cara praticamente enlouqueceu, veio a falecer. Quando eu fiz a análise dos chakras, não vou falar para você exatamente, mas tem uma configuração de chakras que mostra esse tipo de amarração. É quase como se tivesse ouvido uma sabotagem nos chakras, leva a pessoa à morte. Pouco antes de eu atender esse caso, eu estava começando a atender e comprei um tablet desse que você compra no site e vai retirar na loja. É uma loja que as ações estão despencando. No exterior chama-se às vezes de magazine esse tipo de loja. Tem lugar que é store, tem lugar que é magazine, enfim. Aí quando fui retirar o produto da loja, a guria começou a insistir tanto para fazer um seguro anti-roubo, anti-queda, anti-furto, anti-raio, anti-bala perdida. Não, porque sabe quanto custa uma tela? Nossa, essas coisas aí caem direto no chão, vive quebrando a tela, os caras estão roubando pra caramba tal. Começou a botar uma pilha, cara. Eu comprei aquela merda de seguro só para me livrar da mulher que estava insuportável, rogando praga de tudo que era jeito. Cheguei em casa à noite, eu não conseguia dormir. Minha casa estava cheia de demônios. Pensei, caraca, que porra é essa, mano? Então, meu nome estava no contrato oculto. Ela fez uma conjuração lá no terreiro, lá na... sei lá onde que ela foi, para esses demônios ajudar ela a vender o tal do seguro, para bater a meta, para conseguir a comissão. E assim, ó, tu me ajuda a vender, você pode tripudiar na cabeça do cara aí que comprar. Fiz minhas orações, evoquei o sangue de Jesus Cristo para expulsar aqueles demônios da mesma casa. Na mesma noite, na mesma madrugada, redigi para aquela loja, para aquele magazine, dizendo, olha, a pessoa aqui me ofereceu seguro, jogou uma praga em cima de mim, consagrou esse tipo de operação de venda de seguro na magia negra, veio um monte de demônio na minha casa, eu os expudei com o sangue de Jesus, e agora, em menos de 24 horas, eu estou cancelando esse seguro que eu fiz. A compra, o tablet, esse eu quero e preciso. Mas esse seguro vocês me cancelam. Te digo uma coisa, basta uma pessoa dessa na tua loja para quebrar uma rede inteira. Essa loja, essa rede de lojas aí, esses dias eu li que as ações baixaram cerca de 83%, ou seja, parece que a pessoa fez uma grande influência lá, né? Então, assim, são itens. Às vezes você vai na oficina de carro, de moto, a oficina, revisamos 20 itens. Ele verifica se o farol acende na luz alta, na luz baixa, no lampejador. Se tem o pisca-alerta, moto maior tem, as menor não tem. Se mudar da direita, pisca da esquerda, luz de freio, tal. Houve uma época que meu checklist para fazer uma varredura completa passava de 200 itens. Então o que eu faço hoje? Eu tenho um foco. É o despertar consciencial. Ah, eu quero fazer uma macumba para fazer. Ah, porque eu quero que você abra os caminhos, porque se eu assumir tal posição em tal concurso, eu vou tirar 300 pau por mês.
cara, não é esse teu caminho. Não, mas você está fazendo uma leitura errada, tal, tal. Porra, então vai se foder, cara. Me paga para eu fazer a leitura de campo. Você fala, não, isso você está lendo errado. É o ego, né? Então tem pessoas que têm um ego, sei lá, que precisa de 2, 3 cadeiras para sentar. Esse tipo de pessoal eu abro mão. Ah, meu, não rola, não rola. Meu propósito, despertar da consciência. O mundo está passando por uma fase aí de transição. Muitas pessoas vão precisar, mesmo as pessoas de luz, que estão mergulhadas em lavagens cerebrais, de uma hora para outra vão ter mediunidade, vão se assustar com o negócio. Então eu já estou antecipando aqui. Em vez de eu gastar todo esse tempo com você batendo de papo, numa consulta, no atendimento, o que não deixa de ser muito prazeroso, mas você já vai entendendo esse processo aqui no vídeo, você pode assistir, reassistir quantas vezes quiser. Talvez venham surgir dúvidas. Deixa eu lhe perguntar um troço. Já estamos a 1h21. Você já esteve lúcido, consciente, fora do seu corpo físico? Existe uma situação anômala, quando você tem um acidente, uma experiência da quase morte, teu corpo está em coma, você está fora do corpo, geralmente no quarto, vendo tudo que acontece. Às vezes você tem contato com pessoas que já desencarnaram, teus familiares, teus amigos, familiares e amigos. Às vezes se encontra algum mentor que vem te dar a letra de uma situação que está mal parada. Às vezes tem a possibilidade de sair desse corpo, abortar a missão ou voltar para tentar corrigir alguma cagada aí. Lembra que existe uma programação existencial antes de você encarnar. Você com os engenheiros kármicos, assim chamados, vocês vão traçar junto uma estrada, uma linha de alguns objetivos a serem alcançados, alguns resgates a serem feitos. E se você começar a se desviar disso daí, o pessoal vai te chamar na chincha. Algumas pessoas que eu conheci tiveram acidente ou de moto ou de carro, ou uma lesão séria no corpo, às vezes até amputação, ou um carro que capotou. Ficaram alguns dias em coma, tiveram contato com o mentor e voltaram com outro propósito de vida. Eu não sei qual é teu sistema de crenças, eu estou falando da minha experiência. Há outro sistema que você, pela própria vontade, circulação de energias, você decola do corpo. Isso é projeção astral. Se você estiver denso, você tem que caminhar pelo chão. Se a porta estiver fechada, você não passa. Se você estiver mais denso, você não precisa caminhar no chão, você evolui, então você vai flutuando. Se você pensar numa pessoa num local, você já está lá. Você está numa densidade mais sutil. Esse é o corpo astral. E um efeito curioso para quem já teve a experiência de estar fora do corpo, talvez vá assustar um pouquinho quem nunca teve, ou não sabe que teve, ou acha que foi um sonho. Aqui a gente tem um padrão de consciência. Vamos dizer que aqui é o 100%. Fora do corpo você pode estar a 1000%, 10.000%. Você tem muito mais lucidez do que quando está no corpo. Porque o corpo é um funil, ele restringe a tua consciência. Isso é uma projeção de corpo astral, uma projeção de corpo mental ou morantial. Você ultrapassa as barreiras do tempo, você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, tendo toda a consciência de todas as pessoas do planeta Terra simultaneamente. Sim, conheci pessoas que tiveram. São poucas que relatam. Então, existem coisas que não são anunciadas na grande mídia.
E por que não são anunciadas na grande mídia? Porque a quem pertence a grande mídia? Em grande parte aos trevosos. Os trevosos dominam esse planeta das mais diferenciadas formas. E se você é uma pessoa ingênua, você vai ter dificuldade em assimilar isso e sair da hipnose sob a qual você foi submetida. Estamos a 1h25. A 1h25 eu vou mandar um forte abraço para o meu amigo Rui Mendes, médico animósico brasileiro como eu, mas que hoje reside na Espanha, em Barcelona. Tem um trabalho fantástico, já contratei o trabalho dele. Porque por mais que eu entenda bastante de um viés, é que nem você tomar banho. Vai ter um lugarzinho das costas que você vai precisar da escovinha. Você vai ter um ponto cego. E o ponto cego é por onde você pode ser manipulado. Ah, mas eu não acredito que tal coisa exista. Paciência. Em algum momento, você vai ter uma informação contrária. E aí vai ver aqui o que você viu no meu vídeo. A parada era quente, o papo era reto, a parada era real. Estamos no mês de abril, mês 4, primeiro semestre do ano de 2022. Vamos fazer um exercício de imaginação, um exercício de futurologia. E te digo, isso é mais importante para você do que para mim. Como seria você ver as arcas, a que está na Ucrânia, a que está no estado de Goiás, aqui no Brasil, se manifestarem, de repente decolar, começar a ficar pairando, flutuando. E quando os seres ditos extraterrestres ou seres humanos que não são os de superfície, nós somos os humanos de superfície, pelo menos o corpo que habitamos, eles se apresentarem. O gato comeu a sua língua, foi? Imagina aquela nave do tamanho de um bairro ou de uma cidade, aquele bagulho todo decolando. Quer dizer, não sei se faz barulho, acho que não. O troço é muito evoluído. Alguns desses seres são os nossos antepassados em nível estelar, não em nível físico. Da mesma forma que tem gente encarnada como ser humano que são umas tranqueiras, umas porcaria, pessoal trevoso, também existem extraterrestres trevosos. Apesar de que o termo extraterrestre ele não é bem correto, porque seres de terra oca, seres intramarinos, seres intragelianos, eles não são de outro planeta, eles são desses, só que são outras espécies. Mas pensa uma seguinte, toda vez que você está com medo, que você está com culpa, tem uma religião que fala muito em culpa, né? Você produz energia na região do umbigo. E tem seres trevosos do mundo espiritual que se alimentam dessa energia. Você como power bank, o carregador de celular para esses caras. Naquele filme Matrix, aquela analogia, os seres vivem numa máquina e eles estão ali para produzir energia, eles vivem no mundo virtual. Quando você tem raiva, ódio, você está produzindo esse nível de energia que alimenta esses seres. Então, para esses seres é interessante te manter. Eu vou contar uma que você vai ficar de cara. Estávamos nós numa aula de um curso de terapia de regressão. Tinha a coleguinha poderosa médium que, quando ela pedia o uso da palavra,
Todos, inclusive o professor, paravam para ouvi-la. Então ela fez uma canalização, tinha tido uma discussão na sala ali. Estamos a 1h29, quase 1h30. E deu um bate-boca. Então esse ser do mundo espiritual pediu palavra e falou: olha, vocês acham que nós somos demônios, que nós somos pessoas ruins. Mas de fato nós não somos. A gente adora ver vocês discutindo, porque essa energia da discussão de vocês nos alimenta. É como se nós estivéssemos comendo um churrasco, assim como muitos de vocês comem. A diferença é que para vocês comerem um churrasco, você tem que matar um outro ser. E nós, para nos alimentar de vocês, a gente só precisa que vocês fiquem discutindo. Então agradeço o momento das palavras e podem continuar a discussão. Nós agradecemos, ou seja, aqueles que nós temos como demônios, nesse caso específico, existem várias gradações de demônios, eles são menos demônios do que nós mesmos. Eles não matam a presa, eles apenas se alimentam da energia que eles produzem. Numa analogia grosseira, aqueles moinhos antigamente que tinha 4 hastes e ficava o cavalo, o burro, algum animal de tração de 4 patas, ficavam 4 aos pares ali, fazendo rodar aquele moinho, né? Então, pessoal, tem muita coisa acontecendo. Em algum momento as arcas vão se manifestarem. Em algum momento os irmãos extraterrestres vão se apresentar para nós. Tem muita coisa ocorrendo no planeta. Em algum momento o sistema militar toma o comando e vai dar o sistema da tela azul, EBS, sistema, S de sistema, E de emergência, B de broadcast, que é essas transmissão tipo de TV. E vai ficar alguns dias, alguns falam 3, 10, 15, transmitindo várias notícias sobre o que veio acontecendo no mundo nos últimos tempos, as pessoas que foram presas, para que vocês conheçam quem estava nos dominando. Isso aí nos próximos meses, muito provavelmente nesse ano, talvez ainda no primeiro semestre. Hoje já virou a data, estamos no dia 26 do mês 4 de janeiro, março, abril de 2022. Em algum momento vai começar a dar essa abertura espiritual, a retirada do véu. Se vai começar a ter clarividência, clareaudiência, falar com espíritos, ter intuições, ler pensamentos, ver a encarnação de outras pessoas. Aí você vai lembrar desse meu vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu boto no meu canal. Esse canal vai ser em idioma português. Pretendo fazer um idioma em espanhol, que é minha segunda língua. Já não tenho tanta fluidez no espanhol como no português. E um terceiro canal em idioma inglês que eu tô estudando. Talvez não vá botar um vídeo de tanto conhecimento, mas para praticar algumas coisas mais simples. Meu nome é Erie Eden, sou pesquisador na área de terapias vibracionais, terapias holísticas, espiritualidade, exopolítica. E a política que envolve outros planetas, outras raças. Desfrute do meu vídeo, já estamos a 1h34. E em algum lugar aí do canal vai ter meu contato via Telegram. E aí, querendo conversar comigo, pode se expressar por lá. Não garanto que eu vá lhe atender,
Se tua frequência estiver muito ruim, talvez vá deletar antes de ler. Mas algumas pessoas vão ser tocadas. Beleza? Por hoje fico por aqui. Agradeço a toda essa audiência e a toda a equipe extrafísica que está me dando essa suporte energético e consciencial. Hasta la vista, baby. Tchau, tchau.